Veja, para dar essa resposta para você, você precisa compreender o seguinte: não tem assim, ó, Denver aqui e aba aqui. Não existe. O que existe é um guarda-chuva enorme de uma ciência que nós chamamos de ciência do comportamento. Dentro desse guarda-chuva enorme que nós chamamos de ciência do comportamento, você tem um pedaço aqui, que é o ramo aplicado da ciência do comportamento, que nós chamamos de aba. É o ramo aplicado da ciência do comportamento. É a análise do comportamento aplicada. Aplicada a quê? Aplicada à clínica, aplicada ao autismo, aplicada à deficiência intelectual. É quando você pega aqueles conceitos da ciência do comportamento e aplica do ponto de vista intervencionista. Então isso é a aba. Existem outras, por exemplo, existe um ramo experimental da ciência do comportamento, é a análise do comportamento experimental. A análise do comportamento experimental, ela vai produzir ciência, ela vai produzir conteúdo do ponto de vista dos experimentos, que muitas vezes vão embasar o nosso conhecimento aplicado. Existe dentro dessa ciência do comportamento, que é o guarda-chuva enorme, um pedacinho muito pequeno lá que a gente chama de Denver. Denver não é uma ciência. Denver é um pacote de procedimentos. É grande, ele é robusto, ele é importante, mas ele é um pacote de procedimentos cujas intervenções estão embasadas na ciência do comportamento. Então, o Denver, ele não inventou absolutamente nada, assim como a análise do comportamento. Também eu sempre digo, não inventou nada, né? O que a análise do comportamento fez foi descrever os procedimentos comportamentais, que eles simplesmente existem no mundo, né? Então, quando você pega lá os trabalhos originais de Frederick Skinner, ele não inventou aquilo, né? Ele fez proposições a respeito de algumas dessas coisas se mostraram verdadeiras, outras não, e outras nós não sabemos até esse momento. Se você pegar esses pesquisadores, agora eu estou falando da década de 70, né? Década de 60, 70, 80, muito da análise do comportamento ela era empírica, né? Então, uma parte daquele conhecimento que foi produzido se sustentou, se mostrou verdadeiro, uma parte não se mostrou. Mas o fato, minha flor, é que não existe essa divisão que você está expondo entre aba e Denver. Denver é um pacote de procedimentos robusto, muito interessante, mas que está linkado na ciência do comportamento, né? Então, o Denver, a questão é que, como ele envolve métodos naturalísticos, coisa e tal, ele é aplicado para crianças menores, habitualmente até 4 anos de idade, podendo, em alguns casos específicos, se estender até 5 anos de idade. A análise do comportamento, não. Quando você fala da aba, análise do comportamento aplicada, a gente está falando de uma ciência que você pode fazer do começo da vida até o último dia da vida. Ela não tem limitação. Por quê? Porque a análise aplicada do comportamento, ela pode ser mais estruturada, ela pode ser mais naturalística, ela pode ser uma mistura de uma intervenção estruturada com uma intervenção naturalística, como habitualmente é feito nas crianças menores. Mas o fundamento principal é esse. Não existe uma divisão entre aba e Denver. Denver está ancorado numa grande ciência, que é a ciência do comportamento.